Quer saber o que vai acontecer com a gente depois desse boom da inteligência artificial? A resposta é: ninguém sabe. Pronto, é isso. Tchau. Tô brincando. O vídeo não acabou. Deixa a gente te explicar por que não dá para acreditar em nenhuma previsão sobre o futuro. Mas, ao mesmo tempo, porque é muito importante a gente ficar bem informado sobre o assunto. Tem coisas que dá para prever e tem coisas que não. Por exemplo, a gente consegue prever o horário de eclipses que vão acontecer daqui a centenas de anos, mas a gente não consegue saber a posição que um pêndulo duplo, como esse aqui, vai estar daqui a pouco tempo. Esse problema é caótico e o eclipse não. Não há vergonha nenhuma em assumir que não sabemos prever algo. E o futuro da tecnologia depende das decisões de humanos, que não são nada previsíveis. Se fosse simples, no passado alguém teria previsto o que temos hoje. Mas quando olhamos essas previsões antigas, vemos um mar de coisas erradas. Por exemplo, o pai dos telefones celulares previu que eles nunca substituiriam os telefones com fio. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Com as redes sociais, a gente esperava poder nos relacionar mais com amigos, mas ganhamos também polarização, sentimentos de raiva sendo promovidos e problemas de angústia. Antes de discutir as principais preocupações que vemos por aí sobre as IAs, primeiro, vamos deixar muito claro uma coisa. O que temos de diferente hoje é chamado de IA generativa, que é capaz de gerar linguagem humana, música e imagens com uma qualidade nunca antes vista. Veja nosso vídeo anterior para ver o que está por trás disso. A preocupação atual é que os computadores agora parecem entender o que a gente quer dizer e conseguem gerar textos e imagens que fazem sentido para a gente. É nisso que a gente vai focar hoje. Mas antes dessas novas versões generativas, a IA já estava sendo muito usada em reconhecimento de imagem, carros que dirigem sozinho e para fazer sugestões de coisas que você pode gostar. É o tal do algoritmo que sabe tudo sobre a gente e é capaz de nos influenciar. Então, se a discussão é sobre essas IAs normais, por exemplo, preocupar que no futuro elas vão tomar decisões para a gente sobre quem pode ganhar empréstimo do banco ou quem vai ser contratado por uma multinacional, isso não é previsão nenhuma. Isso já acontece. É realidade. O que tem causado medo nas pessoas são as IAs generativas, que sabem falar como humanos e parecem já saber um pouco de tudo, respondendo sobre qualquer assunto e rápido. Nenhum humano conseguiria guardar tanta informação assim. Tem muita gente por aí sofrendo seriamente com ansiedade e medo pelo futuro. Por exemplo, medo de ser dominado por uma super IA. Isso é muito ruim, ninguém sabe o que vai acontecer. E focar somente no cenário mais pessimista possível pode causar problemas como ansiedade e fobias. Entender um pouco melhor sobre o que as IAs podem fazer e o que não podem é um primeiro passo para a gente diminuir a ansiedade. E é isso que a gente quer trazer para você. Primeiro, o ChatGPT e outras IAs generativas não conseguem executar tarefas fora do seu site ou aplicativo, ou no mundo real. Você pode pedir para uma dessas IAs mandar uma mensagem para alguém ou tentar vender alguma coisa em algum site, mas eles não conseguem. Há um tempo atrás, apareceram muitas notícias dizendo que o ChatGPT entrou em um site e enganou um trabalhador humano, pedindo para essa pessoa resolver uma tarefa. E isso deixou as pessoas muito preocupadas. Só que essa história foi baseada em um relatório preliminar e em quase nenhum lugar conta a história direito, que só apareceu depois. Isso aconteceu quando pesquisadores estavam avaliando se as IAs atuais saberiam planejar um caminho para ganhar recursos e escapar do controle humano. Esse tipo de teste é muito importante, concorda? Mas a conclusão é que elas não têm condições disso. Conseguem até planejar algumas etapas corretamente, mas não conseguem executar. Durante o teste, o ChatGPT dizia qual era o plano, e quando precisava agir de verdade, como contratar alguém em um outro site, o pesquisador fazia o papel de fazer essas coisas, como se fosse a IA que estivesse fazendo, e contava para ela o que tinha acontecido. Quase todos os sites que reportaram essa história dão a entender que o ChatGPT é realmente um agente autônomo capaz de sair de sua caixinha e realizar ações por aí. Mas ainda não é. Repare, a gente não está dizendo que não tem jeito de no futuro uma IA ficar capaz de controlar dinheiro e agir sem a supervisão de humanos.
Mas isso, por enquanto, não existe. E tem muitos medos sem fundamento por aí. Para a gente perder o controle e não conseguir nem desligar a IA da tomada, precisaria não só dessas IAs generativas, mas de robôs móveis. E esse é um cenário típico na cabeça das pessoas. Mas apesar de tantos filmes com robôs que sabem fazer de todo tipo de tarefa, o que temos hoje na prática são máquinas muito específicas. Um robô que saberia procurar uma tomada e desligar, ou encontrar uma arma e operar ela, está completamente fora da realidade atual. Existem avanços muito importantes em robótica, mas os robôs atuais são bons só em coisas muito específicas. Para robôs ficarem capazes de todo tipo de tarefa, precisaria de muito mais dados para eles treinarem suas IAs. E esses dados, pelo jeito, não existem. Dados sobre como se locomover por aí, sobre como executar tarefas variadas. Por enquanto não existem dados suficientes, nem dinheiro e nem energia para isso. Vamos recapitular. O ChatGPT não tem como olhar para o que está acontecendo no mundo agora. E também não consegue tomar ações no mundo em tempo real. É importante a gente ficar de olho nisso, para não deixar que a coisa desande. Mas não vale a pena viver em pânico. Talvez o medo seja das IAs generativas tomarem os empregos de humanos, de músicos, jornalistas, médicos ou advogados. Novamente, ninguém pode prever com certeza, mas vamos olhar para o histórico. Quando os tratores apareceram, de fato acabou com a existência de milhares de empregos do campo. Mas o resultado final foi que isso permitiu mais gente trabalhar com outras coisas. Antes, precisávamos de uma grande parte da população trabalhando para gerar comida para todo mundo. E hoje em dia, pouca gente precisa trabalhar com isso. E ainda assim, produzimos muito mais comida do que antes. Quando as máquinas de costurar ficaram eficientes, trabalhadores fizeram ataques organizados para quebrar elas, porque iriam tirar os empregos. Mas essas tecnologias que no início assustavam e que em alguns casos até criaram problemas, tornaram nossa vida bem mais fácil e a taxa de desemprego a longo prazo não é muito alterada. Foi graças às novas tecnologias que seus pais ou tios não tiveram que trabalhar no campo e nem fazer roupas e puderam seguir a profissão que eles escolheram. Essa mesma história se repetiu com várias novas tecnologias. Voltando para as IAs, elas vão acabar com algumas vagas de emprego que existem hoje? Muito provavelmente. Mas isso significa que ela vai piorar nosso estilo de vida? Talvez vá, ninguém sabe, mas os exemplos do passado dizem fortemente que não é assim que nossa sociedade funciona. O que a gente precisa é tentar entender o máximo possível sobre o que está acontecendo para tomar as decisões certas. Uma coisa interessante é que no passado, as pessoas acreditavam que a tecnologia iria substituir os trabalhos braçais primeiro. Mas as tecnologias de hoje ameaçam muito mais diminuir o número de médicos ou advogados do que enfermeiros, jardineiros, chefe de cozinha ou massageadores. As IAs têm capacidade de ler milhares de livros, decorar tudo e analisar probabilidades muito melhor que os humanos, mas ainda não têm habilidades manuais, flexíveis e adaptáveis como as nossas. Tudo bem, temos que nos acalmar e exigir que as IAs sejam sempre analisadas, para elas serem boas para nós no futuro. Mas chega de falar de futuro. Focar nos perigos futuros não pode virar uma distração para os problemas que já existem e que precisamos resolver. Não sabemos o futuro, mas ela já causa alguns impactos. Por exemplo, a geração de imagens e vídeos já permite a criação de vídeos fake, que espalham muito mais rápido do que coisas sérias, e podem acabar com a reputação de uma pessoa em minutos. Além disso, as novas IAs gastam muita energia e com isso já contribuem seriamente com a poluição. E ainda nem temos o tanto de energia que as grandes empresas de IA gostariam para continuar crescendo. Outro ponto ruim é na educação. É difícil para nós professores saber se os alunos estão fazendo trabalhos para aprender ou se veio pronto do ChatGPT. Escreva aqui nos comentários outros pontos negativos e positivos que você já reparou. Resumindo, não acredite que o apocalipse está próximo por causa das IAs. Sempre que alguma coisa tão radicalmente nova como essa aparece, causa medo mesmo. Mas não dá para saber o quão grave será. O que temos que fazer é nos manter informados
e exigir que os políticos tomem as decisões certas para tentar fazer com que essa nova tecnologia nos traga mais coisas positivas do que negativas. Elas já têm partes ruins e boas, e isso não é para o futuro, está acontecendo agora. E aí, já tinha pensado nisso? Muito obrigado por assistir, e se quiser ajudar a gente, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo.